Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é João Mendes, eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e estamos aqui para responder algumas dúvidas que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Se você tiver qualquer dúvida, pode enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Repito, saberdireito@stf.jus.br, identificando o nome do professor, a disciplina e aí a pergunta. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos às perguntas. A primeira pergunta é de Wesley, de Barreto, Americana. Professor João Mendes, qual a relevância jurídica da Declaração Universal de Direitos Humanos? Wesley, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi elaborada em 1948, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e ela se caracteriza como sendo uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Veja que a Declaração Universal não é um tratado internacional de direitos humanos, sendo apenas uma declaração, como o seu nome indica, e sendo uma resolução da ONU, portanto não é um tratado. Em que pese não ser tratado e não ter força própria de tratado, ela elenca determinados direitos, valores e princípios que atualmente são considerados como princípios gerais de direito universal ou de direito internacional e como verdadeiros costumes internacionais. Além do mais, a Declaração Universal é considerada uma extensão da Carta da ONU, uma vez que a Carta da ONU faz referência a direitos humanos sem especificá-los. Essa especificação, esse detalhamento é feito pela declaração. Então, eu posso citar 3 pontos que conferem à Declaração Universal relevância jurídica. Primeiro, a Declaração Universal é uma extensão da Carta da ONU. Segundo, a Declaração Universal apresenta princípios que são considerados princípios gerais de direito internacional. E terceiro, são verdadeiros costumes internacionais. E você bem sabe que o costume internacional é fonte do direito internacional. Isso, por exemplo, já foi reconhecido pelo Tribunal Internacional de Justiça. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Renato Delciampo, de Campinas, São Paulo. Olá, professor João Mendes. O Tribunal Penal Internacional pode responsabilizar o Estado por violações aos direitos humanos? Renato, o Tribunal Penal Internacional, ele realiza a responsabilização de indivíduos que praticaram determinados tipos de crimes. Que crimes? Os crimes previstos no Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que criou o TPI, tratado esse que apresenta tanto normas de natureza penal, tipificando os crimes, e são 4 tipos, são os crimes o crime de genocídio, o crime contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. O TPI, diferentemente do Tribunal Internacional de Justiça, como eu já falei, responsabiliza o indivíduo e não o Estado. Já o Tribunal Internacional de Justiça, que é um outro tribunal, responsabiliza Estados por violações ao direito internacional. Enquanto o Tribunal Internacional de Justiça é um órgão da ONU ou do sistema da ONU, o Tribunal Penal Internacional é um órgão independente, criado por um tratado específico, dotado de personalidade jurídica internacional própria. Portanto, são 2 tribunais distintos, onde o Tribunal Internacional de Justiça responsabiliza Estados e o TPI, que é o objeto da sua pergunta, não responsabiliza Estados, apenas os indivíduos. Perfeito? Vamos para a próxima, terceira pergunta. A pergunta é de Cleiton Coimbra, de Altamira, no Pará. Professor João, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode condenar o Estado? Pergunta que tem alguma similaridade com a anterior. Veja, o sistema interamericano ele é composto de 2 órgãos, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, que é o objeto da nossa pergunta, apresenta um duplo papel. Uma vez que essa comissão integra o sistema da OEA, ou seja, da Organização dos Estados Americanos, e
concomitantemente, também é considerada órgão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, ela é um órgão, a comissão é um órgão que atua tanto no âmbito da OEA quanto no âmbito do Sistema Interamericano. No âmbito da OEA, a Comissão Interamericana pode promover e fiscalizar os direitos previstos na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Repito, a comissão ela pode fiscalizar no âmbito da OEA a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. Já no âmbito do Sistema Interamericano, a comissão fiscaliza, promove e protege os direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja que são dois sistemas que andam em conjunto, onde a comissão atua em relação aos dois. Se, por exemplo, um Estado é membro da OEA, mas não é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, também, que é o outro nome pelo qual a Convenção Americana de Direitos Humanos é conhecido. Então, repito, se o Estado é membro da OEA, mas não é signatário da Convenção, do Pacto de São José, a comissão pode fiscalizá-lo em relação apenas ao sistema da OEA, que envolve a Declaração Americana de Direitos Humanos. Já em relação à Convenção Americana ou ao Pacto de São José, a comissão não pode fiscalizá-lo, já que ele não é signatário desse pacto. Seja em relação à Declaração Americana no âmbito da OEA, seja em relação à Convenção Americana, ou seja, ao Pacto de São José, a comissão, ela apenas investiga, ela promove e tem o poder de expedir recomendações. Mas a comissão não tem o poder para condenar o Estado, para impor ao Estado alguma consequência jurídica ou alguma sanção. Se porventura a recomendação expedida pela comissão não for seguida, poderá a comissão provocar a Corte Interamericana e a Corte, sim, realizará uma função de contencioso em que poderá esse contencioso resultar, inclusive, na condenação do Estado. Mas veja, essa é uma atuação da Corte Interamericana que pode ser provocada pela comissão. A comissão em si não tem o poder de condenação do Estado, mas de tão somente elaborar relatórios, fazer investigação, promover os direitos humanos ou até mesmo expedir recomendações. Vamos então para nossa quarta pergunta dentro desse bloco. A pergunta vem de Caroline Mendes, Canoas, no Rio Grande do Sul. Professor, a Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce quais funções? Caroline, a Corte Interamericana ela realiza duas funções essenciais. Uma função de contencioso, como eu tinha respondido inclusive na pergunta anterior. Nesse caso, a Corte busca responsabilizar o Estado por violações de direitos humanos estes previstos no sistema interamericano. E a Corte, inclusive, tem o poder para impor ao Estado uma condenação pecuniária, com o dever de reparar o dano ou de restaurar o status quo ante. Uma outra função realizada pela Corte é uma função consultiva, em que a Corte é provocada para que responda se o direito interno ou mesmo o direito internacional está de acordo com o sistema interamericano, com o conjunto normativo do sistema interamericano. Então, são duas funções, a função contenciosa e a função consultiva. Nós vamos agora para um breve intervalo e nos encontramos no próximo bloco para responder a outras perguntas.